Eu vou apresentar, então, dar uma folguinha para a Júlia, que está de monitor aí com a gente hoje. Queria agradecer a participação de todos no colóquio, a oportunidade também de compartilhar um pouco das nossas reflexões com vocês. E, por favor, pode passar o slide. A nossa apresentação aqui é uma pequena reflexão sobre os termos de língua inglesa usada em manuais de modelagem do vestuário. Eu sou a Beatriz, a Júlia que contribuiu bastante com a pesquisa. Pode passar, por favor. E eu queria começar falando um pouco sobre o que nos motivou a fazer essa reflexão, né? Primeiramente, foram as nossas experiências de pesquisa na pós-graduação. Eu e a Júlia, a gente discutia bastante termos de modelagem que encontrávamos nos manuais de modelagem do vestuário, tanto plano, né, para tecido plano, quanto para malharia, que é o foco mais da pesquisa da Júlia. Também nos motivou essa questão do ambiente virtual, que abre portas para a gente ter acesso a tantos materiais de diferentes lugares do mundo, em diferentes idiomas, né? Mas a gente resolveu focar na língua inglesa, porque hoje em dia a gente sabe que ter inglês abre várias portas e temos muitos materiais que vêm de outras línguas e são apresentados para a gente em inglês, e acaba sendo um idioma que unifica as informações, né, o conhecimento, dando acesso a todos. E esse maior contato com materiais estrangeiros, justamente possibilitado por esse ambiente virtual de pesquisa. Pode passar, por favor. Então, o nosso objetivo nessa reflexão é justamente discutir algumas definições de terminologias que são usuais na área da modelagem do vestuário e também da confecção. A gente focou em 3 autores que tivemos mais contatos, que são esses listados aí, Armstrong, Cole e Richardson. A gente procurou, então, evidenciar alguns aspectos linguísticos e também referenciais quando se tenta trazer, né, uma adaptação ou até mesmo uma tradução mais assertiva desses termos para a língua portuguesa, para a realização de pesquisas ou até mesmo trabalhos profissionais na área. E, por fim, a gente gostaria também de levantar mais discussões sobre uma possível elaboração de um material de consulta e referência para pesquisas nessa área em geral, que facilite um pouco essas dificuldades encontradas no caminho. Pode passar, por favor. Então, uma pequena trajetória, assim, da pesquisa, né, de como que a gente foi construindo a nossa reflexão. Primeiramente, a gente teve que procurar um maior aprofundamento na área de terminologia e tradução, porque não é muito a nossa área de conhecimento, então a gente teve que fazer uma busca mais aprofundada. A gente fez um estudo desses manuais de modelagem do vestuário em inglês e selecionamos os termos mais usuais, tanto no mesmo material quanto comparado a outros, e considerando as possíveis dificuldades que a gente poderia encontrar de interpretação ou tradução para o português. Nós selecionamos alguns que fossem mais interessantes para serem discutidos, e ao final da apresentação eu apresento a nossa reflexão final. Pode passar, por favor. Então, bem rapidamente, uma pequena pincelada em terminologia. A gente descobriu, então, algumas coisas bem interessantes que ajudaram na nossa construção dessa reflexão. Primeiramente, uma definição, assim, bem rapidinho de terminologia. A gente tomou 2 autores, Krieger e Finato, que eles definem como um estudo de termos técnicos que representam unidades lexicais típicas de uma área específica. Então, a gente vê ali a setinha apontando para os termos técnicos, que é o foco do estudo, né, da terminologia. Em seguida, as especialidades e especialistas, que esses 2 autores, o Krieger e o Finato, discutem a necessidade dos especialistas e de áreas específicas de usar certos termos bem técnicos, bem específicos de uma área. E, por fim, esses mesmos autores
fala um pouco da interdisciplinaridade quando se faz um trabalho de tradução de termos técnicos, que justamente por você ter um especialista que realmente conhece os termos mais usuais, o que está no dia a dia de uma profissão, é bem mais fácil você fazer um trabalho de tradução e adaptação de termos quando trabalhado em conjunto com esses especialistas. Pode passar, por favor. Então, aqui só uma ilustração dos manuais que a gente escolheu, da Armstrong, do Cole e do Richardson. O Cole e o Richardson falam um pouco sobre malharia, né? A modelagem para tecidos de malha, e a Armstrong para tecidos planos. Pode passar. E aí a gente separou para essa apresentação hoje 5 termos que geram um pouco mais de discussão. 2 deles da Armstrong, que seriam a cross-chest, a cross-back, back-neck. 2 deles do Richardson, back neckline e o Marcel Stitch, e um do Cole, que seria o squared off angle. Pode passar. Então, a gente trouxe um pouco mais de detalhes sobre o que a gente pesquisou. Os 2 primeiros, a cross-chest e a cross-back, a gente juntou porque eles são bem similares. A gente, procurando uma definição bem rápida num dicionário, a gente encontra a cross como sendo traduzido de um lado para o outro, chest, peito, né, a região do tórax, e back, atrás ou costas. Então, quando a gente pensa uma cross-chest e uma cross-back, a gente consegue unir as 2 coisas e interpretar, né, de um lado para o outro, da frente e atrás, né, na frente e nas costas. Mas a Armstrong apresenta essa medida numa figura como sendo partindo da linha central da frente até o início da axila. Nessa figura que está aí, ela está completa, mas na verdade é só metade. Então, da metade da linha central até o início da axila. Seria a definição dela de a cross-chest na frente e a mesma coisa a cross-back atrás. E procurando uma correlação com algum manual em português, né? A gente usou a técnica de modelagem feminina da Ana Laura Berg, e a gente encontra uma mais próxima, que seria o entre cavas, frente e costas, né? A distância entre axilas. A maior diferença seria que a Armstrong apresenta como metade do entre cavas, podemos dizer assim, e o Berg seria inteiro, né? De uma axila a outra. Pode passar, por favor. O back neck também é uma medida apresentada pela Armstrong. Ela define como aproximadamente 1/4 da circunferência do pescoço. Só que ela faz essa medida partindo do centro, no caso atrás, mas no centro do pescoço, até a lateral nessa união com o ombro. Então, não é realmente uma medida retinha, né? Ela fica um pouco inclinada, como a gente consegue ver na figura. Pode passar. E aí, a gente queria comparar um pouco esse back neck com o back neckline, que pode trazer algumas confusões, né, por serem termos bem parecidos. Porém, o neckline é geralmente traduzido como decote, como uma linha do decote. Então, vão juntando-se termos que podem trazer confusões na hora de interpretar um texto, né, instrucional. E esse back neckline é apresentado pelo Richardson como uma medida do raio do contorno do pescoço. Então, ele é calculado como 1/6 da circunferência do pescoço. Já tem uma continha um pouco diferente do que é apresentado no back neck da Armstrong. Então, o back neckline do Richardson é mais uma medida indireta, que ela é calculada com base na medida tomada do contorno do pescoço. Ela não é uma medida tirada realmente diretamente do corpo. Pode passar, por favor. O próximo termo, então, seria o squared off angle. Também procurando uma definição desse squared off, ou só o square, a gente encontra como to make square or rectangular. Seria fazer algo retangular ou quadrado, né? Trazendo para um ângulo reto. E é bem interessante essa expressão, porque a gente está sempre trabalhando com ângulos na modelagem, né? Ângulo reto, traçando retas perpendiculares, e é bem diferente a expressão. Porém, a gente pode encontrar uma reta perpendicular, né? Quando a gente lê manuais em português.
e justamente nesse mesmo manual da Ana Laura, né, no livro dela, ela define as retas perpendiculares, como aquelas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, lendo um material em inglês e um em português, a gente acha um meio termo, né, o encontro dos dois, como um squared off angle, poderia ser traduzido como traçar uma reta perpendicular, algo que é mais comum de ser encontrado em português. Pode passar, por favor. E por último, o Marcel Stitch, que ele é apresentado pelo Richardson como um tipo de ponto para costurar barras de peças em malha. E aí, procurando uma adaptação para o português, seria um ponto zigue-zague 3 pontinhos, um ponto reto em zigue-zague, bastante específico. E o Richardson mostra uma figura, que é essa que vocês conseguem ver aí no slide, indicando a aparência desse ponto. Mas o que é bem interessante é que, se a gente não conhece esse ponto, o ponto zigue-zague 3 pontinhos, é bem difícil de você conseguir fazer uma adaptação, uma tradução desse termo Marcel Stitch para o português. Então, é preciso ter um conhecimento prévio. E a questão da terminologia que a gente comentou no início, dessa adaptação de termos técnicos, tem bastante foco em realizar a comunicação. Então, sem a gente ter a referência prévia do tipo de ponto, a gente não consegue comunicar especificamente o que queremos fazer nessa tradução para o português. Então, é preciso ter essa referência. Pode passar. Aqui é só uma listagem básica de outros termos que a gente encontrou e algumas traduções encontradas realmente em português e algumas outras são adaptações. A primeira delas, dart, que corresponde a pence, ease, que é folga, grain, fio do tecido, a gente também tem grain line, que seria a linha do fio, new strap measurement, que seria uma medida transversal lateral, mais ou menos basicamente como o cinto de segurança faz aquela transversal, né, daqui até a lateral, notch, que seria um pique, e sloper, que é o molde base. Pode passar, por favor. E, por fim, a gente quer apresentar para vocês um pouco das reflexões finais que a gente encontrou no final dessa reflexão. Então, em primeiro lugar, a gente percebeu esse exercício constante de interpretação que a gente tem que fazer para alcançar uma tradução satisfatória do inglês para o português, seja para você fazer realmente um traçado, ou profissionalmente, ou para alguma pesquisa que a gente precisa escrever e não temos o termo exato, né? Então, precisa de um exercício de interpretação contínuo. O segundo deles é que 4 desses 5 termos que eu apresentei estão relacionados com a tomada de medida do corpo, que é basicamente a base da modelagem, né? As medidas do nosso corpo. O terceiro é a confirmação dessa importância da interdisciplinaridade, no caso da nossa pesquisa, a moda, costura, modelagem do vestuário com uma área de tradução, da área da terminologia, da linguística, para conseguir realizar um trabalho mais assertivo, né, de tradução, de adaptação. O quarto ponto, a gente viu uma confirmação também da imensa dificuldade da padronização de termos de moda e vestuário, não só em português, né, português, mas também de outras línguas para outras línguas, seja do inglês para o português, do espanhol para o português, é bem difícil a gente encontrar uma padronização de termos. E o quinto ponto que a gente refletiu desde o início seria que ter um glossário, por exemplo, um material referencial que nos ajudasse a diminuir esse trabalho intenso de procurar termos, procurar definições, fazer traduções em vários dicionários, procurar figuras, imagens. Então, ele seria uma ótima contribuição que ajudaria a diminuir bastante o tempo de trabalho, o tempo de pesquisa nesse sentido. Pode passar. Aqui temos algumas referências que a gente usou, e acho que é isso. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade.